Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde aos catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão no dia de hoje. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão e convido o colega deputado Padre Pedro Baldiceira que proceda à leitura das duas atas das sessões anteriores. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, deputado Berlanda, a todos os deputados e deputadas e aqueles que nos acompanham. Ata da 117ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de novembro de 2021, sob a presidência deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, secretarias deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Padre Pedro Baldiceira. Às 14 horas do dia 23 do mês de novembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Padre Pedro Baldiceira e Felipe Estevão. Grande expediente. Não houve inscrição para o horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário ao projeto de lei número 336/2020. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 169, 180, 2019 e 118, 2021. Após ser discutido pelo senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, foi aprovado em turno único projeto de lei número 111, 2021. Foram aprovados em turno único o projeto de conversão em lei da medida provisória número 246, 2021 e os projetos de lei números 246, 295 e 300, 2021. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaeffer, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 331, 2021. O projeto de lei complementar número 1, 2021, foi retirado pelo líder do governo. Na sequência, foram aprovados os pedidos de informação número 711 a 718, 2021, as moções números 1015 a 1018 e 1020 a 1027, 2021, e os requerimentos números 205, 211 a 213 e 218, 2021. A moção número 1019, 2021 foi retirada por votação nominal, foi rejeitada por votação nominal, com o seguinte resultado: 3 votos sim, 19 votos não e 1 abstenção. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 207, 209 e 210, 214 a 217, 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 2.289 a 2.300 de 2021. Na sequência, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra extraordinária para as 17h34,
Para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Ata da 27ª Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 23 de novembro de 2021, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal e das secretarias deputados Ricardo Alba e Rodrigo Minotto, às 16h34 do dia 23 do mês de novembro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas ao projeto de conversão em lei da medida provisória número 246/2021 e aos projetos de lei número 111, 246, 295, 300 e 331/2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. E para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Senhor presidente, deputado Nilson Berlanda, era o que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldissera. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106, eu dou as duas atas por aprovadas. E eu solicito a senhoria que proceda à distribuição de expediente. Imediatamente entraremos, então, em breves comunicações. E o primeiro deputado inscrito para usar a tribuna no dia de hoje é o deputado Padre Pedro Baldissera. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, à tarde de hoje, eu trago a este plenário uma visita que fiz nesta última segunda-feira a uma escola no interior do estado, município de Vargem Bonita, que fica no meio oeste do nosso estado de Santa Catarina, a escola básica Vitório Romão, que no dia 14 de agosto do ano passado, portanto, são mais de 15 meses, aconteceu uma chuva de pedra fortíssima na cidade e que arrasou com o telhado daquela escola. Eu fiz questão de fazer a visita porque existe um apelo muito forte, muito grande, por parte da comunidade local, de maneira especial, mas da comunidade regional, para que se restabeleça as condições para que os alunos possam voltar a estudar naquelas dependências. Isto porque, desde o evento, lá em 14 de agosto do ano passado, claro que a época era pandemia, né? Mas se ajustou o espaço num salão comunitário para poder abrigar 317 estudantes de ensino fundamental, de ensino médio,
sem as mínimas condições para poder frequentar e estudar, além de uma iluminação precária, com toda a reforma que tem, as adaptações que tenham sido feitas. E, infelizmente, depois desta tempestade fortíssima que destruiu todo o telhado, muita coisa se perdeu. Vejam vocês, os registros, a documentação dos estudantes, os professores conseguiram salvar, levaram para suas casas, para que lá, com abrigo, pudessem serem conservados. Mas a biblioteca acabou, arrasou, não sobrou nenhum livro da biblioteca. E, infelizmente, de lá para cá, não se tem tomado nenhuma providência. E a indignação dos estudantes, dos pais, da comunidade escolar, local e, como falei antes, regional, ela é muito forte, muito grande. E aqui eu não quero fazer crítica ao governo, ao secretário de Educação, mas eu quero aqui fazer um apelo, porque não é momento de se fazer a crítica. O problema está lá. Nós temos que resolver o problema. Temos que buscar uma solução para o problema. E a educação, ela é uma prioridade. E do jeito que está, a comunidade como um todo está perdendo. Deixa de se qualificar, de se aprofundar nas temáticas dos estudos, por falta das condições mínimas. E o pior de tudo, que depois de 1 ano e 3 meses de abandono, basicamente, para você poder reconstruir aquele espaço, você tem que derrubar tudo, porque tudo se perdeu, deteriorizou tudo, não se aproveita mais nada, por causa da morosidade do poder público poder dar uma resposta àquela escola de Vargem Bonita. Nós podemos ver aí várias fotografias, né? Só para vocês perceberem, né? Acho que já passaram, né? Daí está passando, né? Só para dar uma olhada, né? No estado que se encontra, né? Uma área de mais de 10 mil metros, um hectare, 10 mil metros. Mas está aí, ó, a escola, o estado que ela se encontra, né? Isso são 15 meses, 1 ano e 3 meses. É difícil de se fazer um aproveitamento, né? A parte elétrica está toda ela comprometida. Vidraças, né? Certamente as paredes, né? Olha só o estado. Né? Quer dizer, são 317 alunos. Fica no centro da cidade. No centro da cidade. A escola, há 15 meses nessa situação, né? Então, fica aqui o nosso apelo ao secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro, ao governador Carlos Moisés, que olhem com muito carinho. Aquela comunidade precisa de uma resposta imediata para recuperá-la e colocá-la em condições, né, para os estudantes daquele município. Além disto, eu gostaria hoje, aproveitar estes 2 minutos finais, de dizer que hoje, dia 24 de novembro, é dia do Rio. Interessante, né? Dia do Rio, né?
24 de novembro. Ele pode até se perguntar, sim, mas Dia do Rio no calendário oficial, né? Tem algum significado, tem alguma importância? Eu dizia ontem aqui, e falava sobre os recursos hídricos, e volto a dizer, os nossos rios estão definhando, estão minguando, estão desaparecendo, ou seja, pelo assoreamento, ou seja, por falta de cuidado das suas margens, das suas nascentes, alguma coisa está acontecendo. E o pior de tudo, não é a questão dos rios desaparecerem. É problema, sim, mas um outro problema muito maior, mais complexo, é a qualidade de água. A qualidade de água. A água está totalmente contaminada. Se não é pelos dejetos suínos, humanos, é pelo veneno. Nós bebemos veneno, respiramos veneno, comemos veneno e achamos que está tudo bem. A humanidade está cada vez mais doentia por falta de cuidados. A nossa relação com a vida, com o meio ambiente, é uma relação de exploração apenas, de ganância. Porque eu sempre me pergunto, o que nós devolvemos para a Mãe Terra, para a Mãe Água, para o planeta? Que relação estabelecemos e o que nós devolvemos a eles, porque delas nós tiramos tudo o que precisamos para a vida. Então é o momento da gente aprofundar as temáticas, refletir e através de ações a gente avançar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Valdiceira. Próximo deputado inscrito, deputado Mioto. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, assumo a esta tribuna para falar do evento que tivemos aqui na segunda-feira próxima passada, onde esta casa aprovou por unanimidade a homenagem pelos 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Brasil. E tivemos aqui na segunda-feira 61 pastores homenageados, representando os 735 pastores do Estado, não só pelos 70 anos, mas também pelo desempenho da igreja no período da pandemia, nesses quase 2 anos, e fizemos uma homenagem aqui muito bonita. Tivemos a presença do nosso líder estadual, nosso pastor Narciso Parisotto, sempre deputado, que teve 6 mandatos aqui nessa casa como deputado, sua esposa, a pastora Noeli Parisotto. Também tivemos a representação do Conselho Nacional da Igreja, pastor Davi, pastor Erivelto, e fomos agraciados também com a presença do senador Jorginho Melo, que acompanhou toda a sessão, se pronunciou, a presença do prefeito da capital, Jean Loureiro, que esteve conosco também, e a representação do governo do Estado, o secretário Juliano, esteve participando. E eu gostaria de passar um vídeo que foi passado na sessão, que já apresenta assim, muito sobre a história da igreja aqui no Brasil. We have no need to doubt God. God lives. Aimee Semple McPherson, levantada por Deus, para reunir milhares de pessoas ao som de sua própria voz, levando para muitos um pouco de esperança e paz, mostrando que mesmo em meio ao caos, existia um grão de amor por cada dor que enfrentariam.
Ela foi tão notável que até hoje é considerada pela revista Times uma das 100 pessoas mais importantes do mundo. Foi ela que teve a visão do Evangelho Quadrangular. Em 1922, Aimee fundou o Templo dos Anjos, em Los Angeles. Um ano depois, já possuía a escola bíblica e a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, a KFSG, alcançando milhares de pessoas através do rádio, sendo pioneira no uso da mídia moderna para evangelizar. No Brasil, tudo começou em 1951, através de Harold Williams e Jesus Emílio Vasquez, em São João da Boa Vista, na década de 50, onde a expansão industrial e econômica acontecia. A dupla saiu da cidade para propagar o evangelho em tendas. A primeira na cidade de São Paulo, difundindo o lema da igreja, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar o Evangelho aqui debaixo desta lona. Em cada lugar que os missionários passavam, ali nascia uma nova igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado de Santa Catarina, em 1980 estava organizada em 4 regiões. Tínhamos 72 igrejas. Hoje se contabiliza mais de 700 igrejas organizadas em 35 regiões, com mais de 3.000 pastores em Santa Catarina e aproximadamente 15.000 portas abertas e mais de 40.000 pastores no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular é administrada por um conselho estadual eleito em convenção. Na gestão do presidente reverendo Narciso Luiz Parisotto, o conselho já auxiliou direta e indiretamente na aquisição e construção de muitas obras novas. Atualmente, a igreja no estado possui 680 terrenos adquiridos, entre terrenos com construção e terrenos para estacionamento, e vem nos últimos 21 anos dando segurança de continuidade ao trabalho sólido e consolidado, mostrando aos munícipes e ao estado que a Igreja do Evangelho Quadrangular em cada cidade veio para ficar. Nos momentos de crise e catástrofes climáticas, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem se colocado à disposição da sociedade, fazendo o bem sem olhar a quem. Exemplo disso foi durante as enchentes no Vale do Itajaí 2008, quando a igreja se mobilizou e enviou toneladas de alimento, roupas, colchões, medicamentos de primeiros socorros, calçados, eletrodomésticos, água potável e todo tipo de mobília para os flagelados e assistência psicológica e espiritual para milhares de famílias atingidas. O braço forte da igreja é a área social. Noeli Parisotto, com uma secretaria voltada para atender às necessidades de saúde e bem-estar dos membros do ministério, fornecendo amparo e auxílio em momentos de dificuldade. A Secretaria de Missões atua com mobilização de profissionais e mutirões periódicos de cidadania em parceria com órgãos públicos e setores da iniciativa privada, promovendo atendimento ao cidadão com o Projeto Lucas, contando com uma unidade móvel de saúde própria da igreja, equipado com consultório médico e odontológico. Em cada cidade que chega, o Projeto Lucas é recebido pelas autoridades e com grande festa pela população. Mais um sonho realizado, o Projeto Margarida, criado pelo presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, reverendo Mário de Oliveira. Esse projeto visa combater e prevenir doenças como o câncer de mama. Durante a pandemia do coronavírus nos anos de 2020 e 2021, a igreja continuou atuante ao lado das pessoas, fazendo um grande trabalho social, combatendo o estresse, a ansiedade, a depressão, ajudando também as famílias em casos de violência doméstica.
As igrejas em Santa Catarina se mantiveram abertas com base na lei de autoria do deputado estadual Jair Mioto, que declarou as atividades religiosas como essenciais em nosso estado, tendo sido aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Carlos Moisés. Durante esse período, seguimos todos os protocolos sanitários: distanciamento, uso de máscara, álcool em gel, percentual reduzido de pessoas. A igreja não se omitiu, esteve na linha de frente fazendo um trabalho espiritual, social, emocional, cuidando de famílias, de vidas, estando ao lado das pessoas em momentos de perda, de luto, amparando, ajudando, sendo relevante para a sociedade nesse período. Agora, nessa retomada, nessa nova etapa, renovamos nossas forças nesses 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil para fazermos muito mais e continuarmos levando a mensagem do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e é o Rei que um dia voltará. São milhares de pessoas alcançadas que estavam desagregadas do convívio social. A igreja tem sido a mão estendida para acolher, amparar, transformar e valorizar através do Evangelho, na recuperação dos jovens das drogas, dos vícios, restaurando casamentos, famílias, tirando pessoas da marginalidade e devolvendo à sociedade recuperados e produtivos. Muitos entram na igreja endividados, falidos, desanimados. E através do poder da fé, tornam-se pessoas produtivas, trabalhadores, voltam a sorrir, voltam a trabalhar, voltam a estudar e realizam seus sonhos e projetos. Estas são algumas das funções da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado catarinense e no Brasil, que busca desenvolver sua missão integral, levando uma palavra de fé, esperança e otimismo, levando as pessoas a acreditar num Deus maravilhoso que pode e quer restaurar e abençoar os seus filhos. 15 de novembro de 2021, 70 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Senhor presidente, eu quero agradecer a esta casa. Repito, foi aprovado por unanimidade o requerimento para a realização dessa sessão especial e apenas reforçar, se Vossa Excelência me permite, mais 2 minutinhos. Está concedido, deputado. Obrigado, presidente. Se nós conseguimos imaginar, deputada Ana, uma mulher, em 1922, com 32 anos de idade, canadense, em Los Angeles, pregando o evangelho para os artistas de Hollywood, construindo um templo inaugurado no dia 1º de janeiro de 1923, com capacidade para 5.000 pessoas, que está lá até hoje, o Angelus Temple, que é a nossa sede mundial. Uma mulher adquirindo a primeira rádio evangélica dos Estados Unidos, uma mulher que, segundo a revista Time, foi uma das 100 personalidades do século XX do Brasil, só entrou Pelé nessa relação. Então, a igreja é uma igreja realmente inovadora, uma igreja de vanguarda, e aqui no Brasil, desde 1951, quando o pastor Harold Williams começou a igreja aqui, e aqui em Santa Catarina, começamos em Joinville, em 1956, e a partir de 1980, o nosso querido pastor Parisotto, missionária Noeli, que são os nossos líderes desde aquela época. Hoje somos 735 igrejas aqui no estado, e além dos mais de 3.000 pastores que ministram, que cuidam da obra de Deus. E um dado importante, deputado Lima, que nessa pandemia a igreja não se omitiu, a igreja foi para a linha de frente, os pastores não ficaram em casa, exceto aquele primeiro mês de 17 e 18 de março até 20 de abril, quando aprovamos nessa casa a lei que deu base legal para a reabertura das igrejas, mas dos nossos mais de 3.000 pastores, 38, deputado Padre Pedro, 38 vieram a óbito por causa da Covid. Nós perdemos 38
dos mais de 3.000 pastores. Então, a igreja que tem dado a vida pelas pessoas, então quero agradecer ao presidente, pastor Parisotto. A igreja tem um sistema administrativo, contábil, jurídico, de acordo com as normas legais do país. Agradecer o pessoal que fez louvor aqui, que foi minha esposa Patrícia, o Tiago, a Elisângela, o Cássio. Agradecer aqui o Henrique, que foi o mestre de cerimônias. Agradecer a Ilka, que é coordenadora de eventos, a Nara Cordeiro, que é a gerente das sessões solenes, e 30 segundos, deputado. E a Luciane Meurer, que é a gerente do cerimonial, toda a equipe desta casa que nos ajudou e fizemos uma sessão especial memorável que marcou, eu creio, a história dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a esta casa. Obrigado, deputado Mioto. Próximo deputado Sargento Lima. Deputado, Vossa Excelência, será 10 minutos e eu quero aproveitar para cumprimentar o nosso prefeito João de Anita Garibaldi. Obrigado por estar visitando esse parlamento catarinense. Em seu nome, cumprimento os demais líderes que estão aí, vereadores, prefeitos, enfim. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Muito boa tarde, deputados. Muita alegria hoje estar na tribuna. O assunto que me traz aqui hoje aqui não é um dos mais agradáveis, porém, tem coisas que estão implícitas e outras coisas que estão explícitas. Uma das coisas que eu pensei que estava explícito, que uma forma de você não trazer aborrecimentos para si mesmo, é não atravessar o meu caminho e nem daqueles que andam comigo. Valorizo porque eu sou uma pessoa truculenta, enfim, não é por isso. É porque eu não estou sozinho, tem muitas pessoas que são meus amigos, e amigos de verdade mesmo. Tá? Entre esses meus amigos verdadeiros, está toda a equipe do MDJ, Movimento Direita Joinville. Tá? E já vou explicar o porquê que estou falando isso. São pessoas que eu frequento a casa delas e elas frequentam a minha casa. São pessoas que eu tenho um amor verdadeiro por essas pessoas, cada uma delas. E já que quiseram trazer a página do Movimento Direito em Joinville à baila, eu vou aproveitar aqui para falar para todo o Estado. Quem não conhece, entra lá e conheça a página do Movimento Direita Joinville. Foi tentado criar uma narrativa que o Movimento Direita Joinville, de alguma forma, estaria criando ataques ao prefeito Adriano pela ocorrência trágica desse fim de semana do desmoronamento de uma galeria às margens do rio Cachoeira, né, que passa pelo centro da cidade de Joinville, o que é uma grande mentira. Tá? A página Movimento Direita, ela simplesmente relatou um fato ocorrido, simples isso. E embora que seja de público e notório, do conhecimento de todos, que existe sim culpa pelo que aconteceu, mas não foi dessa administração do prefeito Adriano, a qual quero abrir aspas aqui, dizer que tem feito uma excelente administração na nossa cidade, muito boa mesmo, dentro das limitações, e essas limitações elas vêm da desgraça que foi a administração do prefeito Udo Deller, da MDBista, dos últimos 8 anos em Joinville. Então, uma hora a conta chega. Né? E eu falo isso com bastante propriedade mesmo, inclusive porque foi instaurada uma CPI, que é a CPI do Rio Matias, que realmente tratava de todas essas asneiras cometidas ao longo do tempo ali, do que aconteceu na cidade de Joinville. Para quem não viu, vou passar rapidamente um videozinho, algumas imagens ali dos ocorridos nesse fim de semana. Por gentileza. Aqui caiu tudo. Gente, caiu tudo. Gente! Calma, gente. Gente, olha o que aconteceu aqui, gente. Caiu. Esse foi o desabamento de uma galeria, onde estava acontecendo a inauguração das luzes de Natal em Joinville. Sorte nossa que a maré estava baixa, porque se a maré tivesse alta, vocês podem olhar ali pelo nível da água nos dutos ali, né? Sorte que a maré estava baixa aquele dia. Muitas pessoas se machucaram, né? Óbvio que teve um atendimento rápido ali
por parte dos nossos nobres bombeiros voluntários da cidade de Joinville, a própria população ajudou, Polícia Militar, idem, e assim por diante. Então, vamos falar dessa obra do Rio Matias aí. Como eu disse, o meu amigo William Tonese, vereador da cidade de Joinville, presidiu a CPI do Rio Matias. E nós vamos ver agora todos os citados no relatório final dessa CPI. Adelir Stolf, secretário de Administração e Planejamento. Indícios de erros, concessão do segundo termo aditivo do contrato 315-211, no valor de R$ 441.600, gerando duplicidade de pagamento. Carla Cristina Pereira, coordenadora da UCP, à época da licitação e aprovação do projeto. Também concorreu pela concessão do mesmo contrato, 315.11, no valor de R$ 441.000. Glauciane P. Gonçalves, presidente da Comissão Especial e Licitação do Projeto e gerente de suprimentos. Dos mesmos anteriores, todos relacionados a esse contrato, de R$ 441.600. Edu Franco, responsável pelo projeto, sócio-administrador da empresa Parelha, à época da elaboração do projeto, pela apresentação de orçamentos de realocações das interferências das redes de água e esgoto, drenagem pluvial, energia elétrica e gás, teriam sido especificados por verba pela contratada e não com seus custos administrativos de materiais e serviços, entre outros pormenores. Pela aprovação e pagamento do valor integral referente a um relatório que foi entregue incompleto, favorecendo a contratada Parelha. Vamos lá para o quinto. Daniela Sivinski Nobre, diretora executiva, Secretaria de Administração e Planejamento, à época da licitação, responsável pela assinatura do edital 139, por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto, sem orçamento adequado, apresentar de forma detalhada todos os custos unitários do serviço realizado, em afronto ao artigo 6º, do inciso 10º, combinado com o artigo 7º, do parágrafo 2º, do inciso 2º, da Lei 8.666, de 93, e também por possível prática de ato ilícito, por conduta omissiva, por retardar e deixar de praticar evidente ato de ofício, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, no dever de punir o administrado, pois, além de terem deixado de praticar o ato de ofício, relativo à não conclusão de 6 processos administrativos, também retardaram e tornaram ineficiente e de pouca valia as decisões excessivamente tardias proferidas em processos administrativos. Vamos para o próximo. Miguel Ângelo Bertoli, secretário da Secretaria de Administração e Planejamento da época, da assinatura do edital de concorrência 139, também por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto. Vamos para o próximo? Romualdo Teófanes de França Júnior, secretário de Segurança e Infraestrutura, por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e sem orçamento adequado e representar de forma detalhada. 8. Udo Deller, prefeito da cidade de Joinville, à época listada, por deflagrar licitação com projeto executivo incompleto e sem orçamento adequado e apresentar de forma detalhada todos os custos unitários do serviço realizado em afronto ao artigo 6º. E também por possível prática de ato ilícito, por conduta omissiva, por retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública no poder dever de punir o administrado, e também pelo pagamento indevido relativo aos custos administrativos de materiais e serviços referentes à realocação das interferências das redes de água. Engenheiro Antônio Adevaldo Daniel, engenheiro da Mota Júnior Ramos Terraplanagem, responsável pela obra, por entregar um documento assinado por Antônio Edival, em nome da autopista. A autopista desconhece o documento e informou que não conhece Antônio Edivaldo Daniel. Vamos para o próximo. Jamel José Duarte, presidente da Companhia Águas de Joinville, no início da execução das obras. Segundo concluiu a CPI, houve interferências feitas na rede de água de Joinville em função das obras do Rio Matias e essas interferências não foram pagas com recursos de águas de Joinville. Alguém pagou. Possível prática de ilícito. Vamos lá. Consórcio Mota Júnior, Ramos Terraplanagem. Possível prática de ilícito penal pelos responsáveis da empresa. Empresa Parelha, indícios de erro.
pelo recebimento de um valor integral referente a um relatório que foi entregue incompleto. 13º, empresas Cobrap e PBLM, que foram consórcio fiscalizadora do projeto, indícios de erro, pela aprovação de relatórios incompletos, entrega incompleta, pela aprovação de entrega de orçamentos de realocação das interferências de água, esgoto, energia elétrica e gás. Então, quando perguntaram ali, não é o MDJ dizendo que isso é problema do prefeito Adriano, que inclusive está fazendo um bom trabalho lá na cidade de Joinville lá. A resposta está aqui, inclusive para aqueles vereadores que tentaram passar o pano na CPI do Rio Matias. Falei anteriormente, na semana passada, sobre isso. Todo mundo tem um nome, tá? E esses nomes têm que ser divulgados. Isso aqui é o parecer final da CPI do Rio Matias. Mais 2 minutos, por gentileza, presidente, só um pouquinho. E quando eu falo da administração anterior, eu gostaria de colocar a próxima imagem ali, o porquê que eu falei que é uma desgraça dessa administração anterior, é só comparar os índices ali. Durante a administração MDB, Joinville desceu da 25ª para a 29ª posição no ranking nacional de riqueza. Ao contrário de Garuva, que em 2013 estava lá em 980 e veio para 767, ela teve um crescimento de 80%. Araquari, de 2013, de 613, foi para 247 no ranking da riqueza. Olha lá o PIB dela, de 213 para 1 bilhão para 4 bilhões. Teve um crescimento de 407 milhões. E para Joinville, 39%. Cresceu sim. E as administrações, também, excelente trabalho realizado pelo prefeito Clenildo e pelo doutor Rodrigo, absolutamente não tirando o mérito deles, mas nós fechamos as portas de Joinville para a riqueza, e isso aconteceu, 30 segundos, deputado. Favoreceu os municípios vizinhos, e já não basta lá nós temos um STF que barreira as nossas redes sociais, agora tem uma meia dúzia de capivara de gravata lá, querendo dizer o que o movimento de direita Joinville vai publicar ou não. Como eu disse, são meus amigos, e se você quer se livrar de problemas e de ouvir a verdade, é só não se meter no meu caminho nem no caminho dos meus amigos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Neste momento, suspendo a sessão para manifestação do excelentíssimo senhor Procurador-Geral da Justiça, Fernando da Silva Comim, para apresentação do relatório de gestão institucional do Ministério Público do Estado de Santa Catarina referente às atividades dos anos de 2019 e 2020. Está suspensa a sessão.